Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos fazer a RETAP, tá? Da AESP. Tudo bem? Então, vamos lá. Leia o texto 1, reproduzido a seguir, para responder as questões 1 a 13. Então, o texto 1 é O Coração Roubado. É uma história muito bonita, né, que transmite assim uma mensagem muito profunda, né? Então vamos lá. Eu cursava o último ano do primário e como já estava com o diplominha garantido, meu pai me deu um presente muito cobiçado. Coração, famoso livro do escritor italiano Edmond de Amicis, best-seller mundial do gênero infanto-juvenil. Na página de abertura, lá estava a dedicatória do velho, com sua inconfundível letra esparramada. Como todos os garotos da época, apaixonei-me por aquela obra-prima e tanto que a levava ao grupo escolar da Barra Funda para reler trechos no recreio. Justamente no último dia de aula, o das despedidas, depois da festinha de formatura, voltei para a classe a fim de reunir meus cadernos e objetos escolares antes do adeus. Mas onde estava o coração? Onde? Desaparecera. Tremendo choque. Algum colega na certa o furtara. Não teria coragem de aparecer em casa sem ele. Ia informar a diretora quando, passando pelas carteiras, vi a lombada do livro bem escondido sob uma pasta escolar. Mas era lá que se sentava o Plínio, não era? Plínio, o primeiro da classe, em aplicação e comportamento. O exemplo para todos nós, inclusive o mais limpinho, o mais bem penteadinho, o mais tudo. Confesso, hesitei. Desmascarar um ídolo? Poderia ser até que não acreditassem em mim. Muitos invejavam o Plínio. Peguei o exemplar e o guardei em minha pasta, caladão, sem revelar a ninguém o acontecido. Lembro do abraço do Plínio que me deu a saída. Parecia segurando as lágrimas. Balbuciou algumas palavras emocionadas. Mal pude retribuir, meus braços se recusavam a apertar o cínico. Chegando em casa, minha mãe estranhou que eu não estivesse muito feliz. Já preocupado com o ginásio? Não, eu amargurava minha primeira decepção. Afinal, Plínio era um colega que deveríamos imitar pela vida fora, como costumava dizer a professora. Seria mais difícil sobreviver sem o seu exemplo. Por outro lado, considerava, se não errara, em não delatá-lo. Vocês estão todos enganados, e a senhora também, sobre o caráter de Plínio. Ele roubou meu livro e depois ainda foi me abraçar. Curioso, a decepção prolongou-se. Ao livro de Amicis, verdadeira vitrina de qualidades morais dos alunos de uma classe de escola primária. A história de um ano letivo coroado de belos gestos. Quem sabe o autor não conhecesse a fundo seus próprios personagens. Um engenho como nossa professora. Esqueci. Passado muitos anos, reconheci o retrato de Plínio no jornal. Advogado. Fazia rápida carreira na justiça. Recebia cumprimentos. Magistrado de futuro, o tal que furtara meu presente de fim de ano. Que toldara muito cedo minha crença na humanidade. Decidi falar a verdade. Caso alguém se referisse a ele,
o que passou a acontecer. Eu garantia que se tratava de um ladrão. Se roubava já no curso primário, imaginem agora. Sempre que o rumo de uma conversa levava às grandes decepções, aos enganos de falsas amizades, eu contava a quem quisesse ouvir o episódio do embusteiro do Gaspar escolar, do grupo escolar, conselheiro Antônio Prado, em breve desembargador ou secretário de Justiça. Não piche assim o homem, advertiu-me minha mulher. Por que não? É um ladrão? Mas quando pegou seu livro, era criança. O menino é o pai do homem, rebatia vigorosamente. Plínio fixara-se como um marco para mim. Toda vez que o procedimento de alguém me surpreendia, a face oculta de uma pessoa era revelada, lembrava-me irremediavelmente dele. Limpinho, penteadinho e com a mão de gato se apoderando de meu livro. Certa vez tomara a sua defesa. Plínio, um ladrão, calúnia, retire-se da minha presença. Quando o desembargador Plínio já estava aposentado, mudei-me para meu endereço atual. Durante a mudança, alguns livros despencaram de uma estante improvisada. Um deles, Coração, de Amices, saudades. Havia quantos anos não o abria? 40 ou mais. Lembrei da dedicatória de meu falecido pai. Ele tinha boa letra. Procurei-a na página de rosto. Não a encontrei. Teria a tinta se apagado? Na página seguinte havia uma dedicatória, mas não reconheci a caligrafia paterna. Ao meu querido filho Plínio, com todo o amor e carinho de seu pai. Marcos Reis, né? O Coração Roubado. Então, veja, o texto é uma narrativa, não é? Conta a história dos meninos que estudavam no grupo escolar, não é isso? Lá no comecinho, aqui, ó. Veja que aqui ele introduz, aqui é a apresentação, não é? Apresentação do enredo. Tem os personagens, o Plínio, o narrador, não é? Eu cursava o último ano, é um narrador personagem. Veja, eu aqui, não é isso? Os verbos e pronomes sempre primeira pessoa. Meu aqui, o me aqui. Isso são os pronomes em primeira pessoa que indicam o narrador personagem, tá? Então, aí ele vai narrando a história dele, não é? Esse primeiro parágrafo aqui, ele introduz, não é? É a apresentação do enredo, né? Aqui ele conta que terminou o curso primário e aí ganhou um presente do pai, um best-seller, né? Um livro que ele amava, ele levava para a escola para ler na hora do recreio. Isso aqui ele apresentou, né? Apresentou os personagens. Tá? Aqui já começa, depois da introdução, já começa a complicação. Quando essa complicação? É quando ele percebe que furtaram o livro, né? Então ele vai contando a história que alguém furtou o livro. E ele procura por ali e vê justamente na carteira do Plínio um livro com a capa, não é? O dito livro, coração, o autor, tudo. Ele fica assim, abismado. Como é que um menino que é elogiado, o melhor aluno da turma, rouba um livro e pegou o livro e botou nas coisas dele. E não falou nada para ninguém, porque ele disse, não, eu até me envergonho de delatar um colega que tem, assim, tantos conceitos, né? E aí ele ficou calado. Durante toda a vida ele ficou calado. Aí vem ainda a complicação, mas teve um dia
lá na frente, né, já começa que o Plínio faz sucesso, estuda, vira advogado, pega um cargo alto. E aí ele não se conforma. Então ele fala mal do Plínio durante todo o tempo, que roubou o livro dele, que é um ladrão, que não tem caráter, não é? Então ele vai assim, soltando assim tudo que ele não conseguia dizer lá no tempo de criança, ele falava para as pessoas. Teve até alguém que defendeu o Plínio, que não acreditava na história dele. Mas ele não aceitava de jeito nenhum. E era revoltado mesmo com o Plínio. E aí foi, né? O Plínio fazia sucesso, secretário de Justiça, bom caráter, mas ele sempre com essa lembrança ruim do colega. Quando foi um dia, aqui já no final, ele, olhando as coisas, foi fazer uma mudança e encontrou o livro. Aí lembrou, né? 40 anos atrás, mais ou menos. E aí ele olhou e foi conferir a página, lembranças, né? E viu que o livro que ele... Na verdade, ele que era o ladrão o tempo todo, porque ele que pegou o livro do Plínio. Eu concluo assim, não é? Quer dizer, falou tão mal do outro e no final o erro foi dele, né? Foi um engano assim terrível. Então, narrativa de aventura. Não, uma narrativa, não é? Aqui não entra bem a aventura, não. Aqui é mais um tipo de texto que fala das emoções. Então, veja, tem o narrador, não é? Que é o narrador personagem, né? Aqui o verbo reconheci, não é? O retrato de Plínio do jornal. Então, sempre verbos em primeira pessoa aqui. Eu, não é? Aí vem o narrador, aí vem a apresentação daquele primeiro parágrafo, depois vem a complicação, o clímax e o desfecho, né? Então, vamos às questões. Então, número 1. Meu pai me deu um presente muito cobiçado, Coração, famoso livro do escritor italiano. O termo destacado pode ser substituído sem alterar o sentido da frase por. Então, veja, cobiçado nesse contexto, tá? Meu pai me deu um presente muito cobiçado. Então, um presente muito desejado, né? Poderia ter outros significados, mas nesse contexto aqui é o desejado. Não era caro no sentido aqui, não era raro, nem delicado, nem esperado. Em outros contextos, de repente, poderia caber essas palavras aqui, mas nesse contexto aqui é desejado, tá? Um livro, um presente desejado, né? Então, o termo destacado pode ser alterado, sem alterar o sentido, por desejado. Vamos a 2. Do trecho, como todos os garotos da época, apaixonei-me por aquela obra-prima. Pode-se concluir que Coração era uma obra que todos os garotos gostariam de ter, né? Tanto é que o Plínio tinha, e ele levava e lia, né? Que falava sobre amor e paixão, nesse contexto, não é. De grande importância da literatura, o livro pode ser, agora nesse contexto, não. Cuja leitura era obrigatória, nem fala disso. Cuja leitura era proibida, também o texto não fala. Então, quando você for questões do texto, tem que se limitar ao texto, às informações do texto. Então, nesse contexto aqui, ó, como todos os garotos da época, apaixonei-me por aquela obra-prima. Então, que todos os garotos gostariam de ter. Tanto é que, quando o livro desapareceu, ele pegou assim, sem nem pensar,
né? Nossa, pegou o meu livro e guardou o livro, não é isso? Guardou e ficou com aquela consciência dele assim, não é? Toda errada, não é? No final a gente percebe que foi um erro que ele cometeu, né? Vamos a 3. O narrador é elemento fundamental para o sucesso do texto, pois é o dono da voz, o que conta os fatos e seu desenvolvimento. Atua como intermediário entre a ação narrada e o leitor. Então, veja, o narrador é a voz, não é? Então, ele atua como intermediário, ou seja, ele observa os fatos e conta, não é? E conta. Ele observa tudo e narra a história, né? O narrador pode ser de 2 tipos, né? Na verdade, 3. Tem o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente, tá? Então, o narrador do texto é do tipo, veja, aqueles verbos e pronomes em primeira pessoa, então é do tipo personagem. Não é narrador observador, porque o observador, os verbos e pronomes ficam em terceira pessoa. No caso, seria ele. Ele não fazia parte da história. O onisciente, também terceira pessoa, mas aprofunda assim, o conhecimento, fala das emoções. O narrador onisciente sabe mais da personagem do que ela própria. Então, ele sabe o que ela vai fazer, sabe qual é a intenção, enfim, o onisciente é muito profundo. Narrador, personagem, narrador, observador, os dois não, né? E aqui também os dois não. Então, narrador, personagem, certo? Vamos a 4. O sentimento que acompanhou o narrador do texto, desde o ocorrido na infância até momentos antes em que abre o livro, que pensara ser seu, é o sentimento de amargura. Né? Então, ele é uma pessoa amargurada, não é? Por causa do livro, ele levou isso 40 anos assim, não esqueceu o incidente e ficou naquela perseguição com o outro, não é? Então, sentimento de amargura. Não foi compaixão, nem indiferença, ternura também, muito menos, medo também não, é amargura mesmo, tá? Amargura. Ele até pensou um pouquinho assim em delatar, mas depois não fez, né? Porque imaginou que pudesse não acreditar nele, devido ao Plínio ser assim uma pessoa tão certinha, né? Vamos para o próximo. Item 5. O elemento do enredo que se destaca no trecho da narrativa que constitui o segundo parágrafo é veja, aquele primeiro parágrafo é a apresentação, né? É quando ele se apresenta, diz que está no curso, diz que ganhou o livro, né? E a apresentação é a mesma coisa que introdução, tá bom? Aí vem o segundo parágrafo, é quando desaparece o livro, vem uma complicação, tá? Aí essa complicação vai, aí chega ao clímax, depois o desfecho, certo? Então, o enredo que se destaca no trecho da narrativa que constitui o segundo parágrafo é a complicação, que vem essa ordem. Apresentação, complicação, clímax e desfecho. Vamos a 6. No trecho, caso alguém se referisse a ele, o que passou a acontecer, eu gritaria, eu garantia que se tratava de um ladrão. O tempo e o modo da forma verbal destacadas são, respectivamente, eu garantia, né? Então, esse tempo verbal e o modo, né? O tempo e o modo. Então, eu garantia, pretérito imperfeito. Esse pretérito imperfeito e o pretérito perfeito são os tipos de verbos usados na narrativa, os mais frequentes, tá? Quando você for narrar,
usa muito esse pretérito perfeito e o imperfeito. E gritar, garantir aqui é o pretérito imperfeito. E o modo é o indicativo. Então, tempo e modo da forma verbal destacada são, respectivamente, na ordem, tá? Na ordem. É bom prestar atenção aqui, porque às vezes esse respectivamente aqui troca. E se trocar, aí você, aqui, tá trocado, né? Você perde a questão. Tem que observar isso aqui na ordem. Respectivamente vem o tempo, depois o modo. Vamos a 7. No trecho, mas era lá que se sentava o Plínio, não era? No segundo parágrafo. A palavra destacada, lá, refere-se a. Mas era lá. É só você voltar no texto, tá? Isso aqui tem que voltar no texto para entender direitinho aqui, esse lá. Mas dá para entender que era a carteira. Não era a escola, nem a pasta, nem a classe, nem a diretora, tá? Então, aqui, nunca você marque sem não conferir no texto, tá bom? Então, vai no segundo parágrafo, confere lá direitinho, porque aí você marca com certeza quando se refere a, olha lá no contexto, tá bom? Então, lá era a carteira. Vamos a 8. No trecho, mudei-me para meu endereço atual. A mudança de posição do adjetivo em relação ao substantivo não altera o significado da expressão, é atual endereço. Assinale a opção em que a mudança de posição do adjetivo altera o sentido da expressão na frase. Aqui é o seguinte, endereço atual, atual endereço. Então, a mudança de posição não altera, não é? Não altera. Vamos ver aqui. Aí assinale a opção em que a mudança de adjetivo altera. Vamos começar por aqui. Plínio fez carreira rápida na advocacia. Plínio fez rápida carreira na advocacia. Mesmo sentido, né? Minha tia é uma escritora famosa. Minha tia é uma famosa escritora. Não altera. A professora indicou um livro bom. A professora indicou um bom livro. Mesma coisa. Letra inconfundível. Inconfundível letra. Mas vamos ver aqui. Ele se casou com uma nova mulher. Ele se casou com uma mulher nova. Então, uma nova mulher é que passou, assim, por uma transformação, vamos dizer, ela agia de um jeito, e aí passou a agir de outro modo, é uma nova mulher, diferente do que era antes. E ele se casou com uma mulher nova, jovem, né? Então, assinale a opção em que a mudança da posição do adjetivo altera o sentido da expressão. Então, aqui, altera, né, completamente. Se eu sou uma nova mulher, sou uma mulher diferente de antes. E uma mulher nova é uma mulher jovem. Vamos ao próximo. Então, veja. Item 9. No trecho, eu cursava o último ano do primário e como já estava com o diplominha garantido. As palavras destacadas pertencem, respectivamente, às seguintes classes gramaticais. Vamos estudar uma a uma, tá? Aqui diz, último é adjetivo. Do primário, palavra substantivada, substantivo. O diplominha, substantivo. E garantido, adjetivo. Então, a letra B. Inclusive, o mais limpinho, o mais penteadinho, o mais tudo. Veja que aqui está indicando um grau de intensidade, né? O mais, o bem mais e o mais tudo, né?
Os adjetivos, dependendo do contexto, expressam variação quanto ao grau. Os adjetivos destacados na frase acima expressam a ideia de intensidade. Muito bem. Saudades. Havia quantos anos não o abria? 40 ou mais? A palavra destacada exprime uma ideia, 40. É uma ideia de quantidade mesmo, não é? Não indica ideia de coletivo, nem sequência, nem ordenação, nem aproximação. Indica uma quantidade mesmo, tá? Indica quantidade mesmo. Assinale a opção que apresenta destacado um pronome que compartilha uma das classificações do sublinhado abaixo. Por outro lado, considerava, se não errara, em não delatá-lo. Lembra que esse aqui, o O, na verdade é OA, pessoal oblíquo, e aí delatar terminado em R, corta o R e vira LO, delatar substitui esse LO, então pronome pessoal aqui. Então aqui está minha possessivo, alguns indefinido, interrogativo, aquela demonstrativo, eu pessoal. Então, pessoal aqui e pessoal aqui. Isso aqui é pessoal reto e isso aqui pessoal oblíquo. Vamos ao 13. Ia informar a diretoria quando, passando pelas carteiras, via a lombada do livro, bem escondido sob uma pasta escolar. Além da forma nominal de um verbo destacado no fragmento acima, as outras duas formas nominais, verbais, nele presentes são. São 3 formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio, né? Então, esse aqui está no gerúndio, entendeu? Então, esse aqui está no infinitivo e no particípio, né? Escolar nem verbo é. Lombado substantivo, ia não está na forma nominal, aqui está no infinitivo, mas ia está errado. Lombada aqui substantivo, adjetivo, substantivo e adjetivo. Então, infinitivo, gerúndio e particípio. Aí, leia e analise o texto 2, reproduzido a seguir, para responder as questões 14 e 15. Os animais são muito importantes na nossa vida. As abelhas nos dão o mel, as vacas nos dão o leite, as galinhas nos dão os ovos e os pardais nos dão as multas. Nossa, gente, aqui foi uma quebra total, não é? Porque pardaizinhos aqui poderia... A ideia significa assim, de, sei lá, do prazer, de olhar, de observar, não é? E não de multa. Aqui ele, né, mudou completamente. Então, veja bem, presença de um substantivo empregado metaforicamente, quebrando a expectativa do leitor no texto. Porque pardais é um passarinho, né? E aqui está como um objeto que marca, né, a velocidade e multa os motoristas. Emprego do substantivo em seu sentido denotativo, não. Denotativo não, porque tem outros sentidos, né? Utilização do substantivo que nomeia animais domésticos, com exceção das abelhas, não. Estabelecimento do duplo sentido que o substantivo pardais assume no texto. Não foi isso, porque pardais, na nossa imaginação, seria os pássaros, né? Mudança da significação metafórica para a denotativa de todos os substantivos. Não. Esse aqui está real, só esse aqui que tem outro sentido. Certo? Vamos lá. Questão 15. Reescrevendo o último quadrinho da tirinha, substituindo-lhe os verbos no presente das formas verbais no pretérito perfeito, teremos as seguintes formas. Volta lá. Então, aqui, nos dão, né? No presente. E lá, no pretérito perfeito, nos deram, né? Que é o que está pedindo aqui, né? Pretérito perfeito, deram.
certo? Então, veja, foi uma prova assim bem tranquila, não é isso? E eu acredito que vocês tenham assim acertado bastante coisas aí. Trabalhamos também todo o conteúdo, substantivo, adjetivo, verbo. Tudo bem? Então, boa tarde e até a próxima.